Ela disse que só precisava de uma carona, mas sua intenção era outra. Eu estava lá de boa na minha nave, de leve, pegando a estrada, o sol batendo no para-brisa, quando vi ela acenando no acostamento. Pensei, cê tá doido? Carona? Agora? Mas tinha algo no olhar dela que me deixou encucado, mó mistério. Parecia que cada km ia revelar uma parada nova. Eu parei, abri a porta do barracão de zinco e naquele instante, cê não acredita, senti que aquela viagem ia virar história. A estrada parecia infinita naquele começo de manhã, sol batendo no para-brisa da minha nave, de leve, enquanto o motor ronronava, como se entendesse a correria da viagem. Eu estava cansado. Fazia 3 dias seguidos, sem pegar uma boa noite de sono, batendo lata de um lado para o outro, e o café já tinha acabado de fazer efeito, mas o corpo pedia descanso. Foi quando notei algo no acostamento, quase nem acreditei, uma figura acenando. Pensei, cê tá doido? Agora? Mas aquele aceno tinha urgência, e meu instinto de caminhoneiro raiz falou mais alto. Parecia que o tempo desacelerou enquanto eu freava, desviando devagar para o barracão de zinco. Ela, mochila nas costas, sorriso tímido, mas com uma força escondida no olhar, só esperava. Eu respirei fundo, abaixei a janela e perguntei, quer carona mesmo, garota? Ela apenas acenou, sem dizer palavra, e eu senti que naquele instante a viagem ia mudar. Enquanto ela subia no truck, percebi os detalhes. Roupa simples, tênis meio sujo, cabelo bagunçado, mas o jeito de se segurar na cabine, firme, mostrava que não era qualquer passageira. Liguei o motor, ouvi o estalo da embreagem e senti meu coração apertar. De leve, Renato, só de leve, falei comigo mesmo, mas já sabia que não seria tão simples assim. A estrada continuava longa, curvas, retas intermináveis, e o cheiro de café queimando ainda na cabine misturava-se com a tensão. Ela começou a mexer na mochila, tirando um caderno antigo e um celular, anotando coisas sem me olhar. Eu tentei puxar assunto. Primeira vez na estrada grande, é? Ela sorriu, mas desviou o olhar. Suspense, pensei. Algo nessa viagem não era o que parecia. Uns quilômetros depois, meu rádio chiou com a voz de Jorginho. Ô Renato, tá doido de dar carona pra estranha na estrada de manhã? Vai que é chapa ruim. Ri sozinho, mas a preocupação dele entrou na cabine comigo. Mantive a calma. Tá de boa, tô na liga. A tensão ficou ali, entre a rotina da estrada e o mistério da passageira. A cada quilômetro, sentia que a cabine ficava mais pequena, mais carregada de energia. Ela falava pouco, mas cada palavra parecia carregada de significado. Um silêncio denso, quebrado apenas pelo ronco do motor e pelo vento batendo na lataria. A viagem parecia normal, mas a sensação de que algo ia estourar a qualquer momento me deixava alerta. Quando cheguei numa reta longa, ela finalmente olhou para mim e disse baixinho, obrigada por me dar essa carona. Aquela frase simples fez meu peito apertar. Eu não sabia ainda o porquê, mas a viagem tinha se tornado pessoal. Cada curva, cada km, parecia que estávamos entrando num território novo, onde qualquer distração poderia mudar tudo. Logo depois percebi o primeiro desafio real, um bicheira na pista, todo quebrado, quase derrapando na minha frente. Pisei firme, sentei no banco como se fosse parte do caminhão e senti meu coração disparar. Consegui desviar, mas o susto trouxe a adrenalina e me lembrou que na estrada nada é previsível. A viagem não era só sobre chegar, mas sobre estar pronto para o inesperado. Enquanto retomava a velocidade, vi o reflexo dela no espelho, um misto de medo e curiosidade no olhar, e eu pensei, cê tá doido? O que você tá escondendo, garota? Não disse nada, mas a tensão pairava na cabine. O cheiro de couro, o diesel quente, o sol batendo no rosto. Tudo conspirava para aumentar a sensação de que aquela viagem ia marcar. O dia estava apenas começando e já sabia que aquele percurso não ia ser só mais uma rotina de estrada. Cada km parecia prometer algo novo e eu estava pronto para sentir, viver
e descobrir. O que ela queria de verdade? Ainda não sabia, mas sentia no fundo que ia ser uma história para contar para o resto da vida. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido? O sol já estava alto quando parei no posto da estrada, aquele lugar que todo caminhoneiro conhece. Cheiro de diesel, café forte, resíduo de asfalto quente e gente indo e vindo com pressa. Desci do truck, estiquei as costas e dei uma olhada rápida na barriga de aço. Tudo certo, motor geladinho, pneus na pressão. Peguei meu café, botei na boca e foi aí que eu notei ela de novo, encostada na calçada, mochila meio caída, olhando pro nada como se esperasse por alguém que não chegava. Quer mesmo carona? Perguntei, tentando quebrar o gelo e esconder a estranheza de ter encontrado alguém ali, naquele calor de meio-dia. Ela levantou os olhos e me olhou. Parecia medir cada palavra antes de responder. Sim, se não for muito incômodo, disse baixinho, quase sussurrando, com aquele jeito tímido que me deixou alerta. Eu fiz que não entendi de primeira. Tomei um gole do café e respirei fundo. Cê tá doido? Devia ter parado mais cedo, mas algo no olhar dela fez meu coração apertar. E o instinto de caminhoneiro raiz falou mais alto. A cabine do truck estava pronta, limpinha, cheiro de couro e diesel se misturando. Ela subiu devagar, como se medisse cada passo, e sentou no banco do passageiro. Tá calor pra caramba, né? Falei, tentando puxar assunto, mas a resposta foi apenas um sorriso tímido e um aceno de cabeça. Aquele tipo de sorriso que não entrega nada, mas deixa a gente curioso, encucado. Senti que ela escondia algo, e aquilo começou a me pegar de jeito. Enquanto eu engatava a primeira marcha, sentia tensão na cabine. Cada km que passava parecia aumentar o mistério. Olhei pelo retrovisor e vi que ela folheava o caderno da mochila, fazendo anotações rápidas, olhando de vez em quando para o celular como se esperasse alguma mensagem urgente. Respirei fundo e falei, meio brincando. Tá anotando a rota ou fugindo de alguma encrenca, hein? Ela deu uma risadinha nervosa, mas não respondeu. Mistério, pensei. Cada curva da estrada agora parecia revelar algo novo sobre ela, e a minha curiosidade só crescia. O posto ficava numa pequena cidade, e a estrada seguia reta depois de uns quilômetros, com fazendas de milho e soja de um lado, pasto do outro. O vento entrava pela janela aberta, bagunçando o cabelo dela e trazendo aquele cheiro de terra quente e asfalto. Eu sentia cada detalhe, cada movimento dela, cada gesto, e parecia que o tempo desacelerava. Caminhoneiro raiz sabe, quando você sente a tensão na cabine, tudo ao redor parece ficar mais vivo. Puxei assunto de novo, tentando sentir o clima. E aí, vai estudar em Vitória mesmo? Ela assentiu, ajeitou a mochila no colo e falou. Sim, entrevista para estágio. Mas, bom, não é só isso. E ficou ali, olhando pela janela, silêncio pesado, olhando para a estrada como se tentasse decifrar cada quilômetro. Aquele tom de mistério me deixou encucado de vez. Cê tá doido? O que você tá escondendo, garota? A viagem seguiu, e eu sentia cada vez mais que tinha algo por trás daquela carona. Ela falava pouco, mas quando falava, cada palavra parecia carregada de um significado que eu não conseguia decifrar na hora. O rádio chiou umas músicas antigas. Eu desliguei, só o ronco do motor e o vento entrando na cabine. Cada som parecia amplificar a tensão. A estrada, antes só um caminho de rotina, agora parecia um palco onde qualquer movimento podia mudar tudo. A cada curva, percebia detalhes que me deixavam mais atento. Ela mexia no caderno, olhava para o celular, suspirava e às vezes desviava o olhar de mim com aquela urgência contida que não se explica. Respirei fundo e tentei relaxar,
mas o corpo já estava na liga, pronto para qualquer coisa. Sabe quando você sente que alguma história vai virar algo maior do que você imagina? Então, era isso que eu estava sentindo. Uns quilômetros depois, a estrada estreitou e um caminhão da roça passou raspando, levantando poeira e fazendo meu barracão de zinco tremer. Apertei firme o volante, respirei fundo e dei aquela olhada para o lado. Ela não se mexeu, só segurava firme o banco e olhava para frente, concentrada. Um misto de medo e determinação no olhar. A tensão ali era palpável, mas também me conectou com ela de um jeito que eu não sabia explicar. Caminhoneiro raiz entende. Quando o passageiro sente a estrada contigo, algo muda. Enquanto retomava o ritmo, puxei assunto de leve. Então, Vitória é longe, né? Mas o que mais te trouxe nessa estrada, além da entrevista? Ela hesitou, olhou de soslaio, respirou fundo e disse: eu precisava sair, precisava de uma chance. O silêncio que veio depois foi mais pesado do que qualquer curva perigosa. Eu sabia que não era só a estrada que ela queria atravessar, mas alguma coisa mais profunda, alguma urgência que ainda não me contava. A cabine ficou quieta por alguns minutos, só o ronco do motor e o vento entrando. Eu observava cada gesto dela, cada movimento das mãos, cada piscada nervosa. Um sorriso tímido surgiu de vez em quando, mas sempre desaparecia rápido. Eu senti que cada km ia revelar mais do que palavras podiam dizer, e que aquela viagem ia se tornar algo que eu nunca ia esquecer. E mesmo com o sol batendo forte e o calor entrando, algo dentro de mim dizia que aquela parada no posto tinha sido o começo de uma história que ia mexer com os dois. Eu não sabia ainda o que ia rolar, mas uma coisa era certa: cada curva, cada km, cada silêncio naquela cabine ia contar uma parte do que estava por vir. O mistério só crescia e eu estava pronto para rodar junto. Eu respirei fundo e dei a partida no motor da minha nave, sentindo aquele ronco pesado que faz o peito vibrar. A mochila dela ainda estava no banco do passageiro e eu, mais curioso do que devia admitir, observava cada gesto. Ela ajeitou o cinto, olhou para frente e deu um leve suspiro, como se estivesse se preparando para algo que ainda não sabia explicar. Eu fiz um comentário de leve, tentando quebrar a tensão. Tá pronta para a estrada, garota? Não é só sentar e curtir a paisagem, não. Cê tá doido. Ela sorriu de leve, um sorriso contido, mas que carregava um peso que não se via à primeira vista. A primeira marcha engatada, comecei a subir a estrada, sentindo cada vibração do barracão de zinco, o sol batendo forte no para-brisa e o cheiro de café e couro ainda misturados na cabine. A cada quilômetro, o silêncio entre nós parecia falar mais do que qualquer palavra. Senti que ela estava avaliando cada detalhe, o jeito que eu dirigia, como contornava as curvas, cada freada, cada aceleração. Caminhoneiro raiz, sabe que quando o passageiro presta atenção na estrada contigo, é porque tem algo mais por trás daquele olhar. E eu sentia que o mistério só aumentava. Depois de alguns minutos de viagem, finalmente ela quebrou o silêncio. Eu preciso chegar em Vitória para uma entrevista de estágio. A voz era baixa, quase tímida, mas firme. Eu dei uma olhada de soslaio, tentando entender mais do que ela dizia nas entrelinhas. Entrevista é, Vitória não é tão perto assim. E você tá sozinha? Ela assentiu, ajeitando a mochila no colo. Sozinha. E não é só isso. Preciso de uma chance, de um jeito de sair de umas paradas que estão me sufocando. O peso das palavras dela me bateu de repente. Tava na hora de abrir os olhos para a real situação. Aquela carona não era só um passeio de estrada, tinha algo mais sério por trás. Eu dei uma risada nervosa, tentando aliviar a tensão. Cê tá doido. E eu achando que só ia ter uma viagem de rotina. Mas relaxa, tô na liga. Ninguém te encosta enquanto eu estiver no volante. Ela olhou para mim com um misto de alívio e desconfiança. Eu senti que aquele comentário fez alguma barreira cair e que a viagem finalmente ia começar de verdade. Não só fisicamente, mas emocionalmente também. A estrada seguia reta,
pastos verdes de um lado, lavouras de milho do outro, e o sol refletindo nas latarias dos caminhões que cruzávamos. Ela começou a me contar mais detalhes da vida. Família simples, rotina de estudos, sonhos pequenos e grandes. Cada palavra parecia carregada de esperança e medo ao mesmo tempo. Eu percebia nas pausas dela que algo ainda estava escondido, que aquela viagem ia revelar mais do que qualquer entrevista de estágio podia explicar. A tensão foi aumentando quando cruzamos um trecho de asfalto irregular. Um bicheira na pista fez meu barracão de zinco tremer e eu precisei puxar firme o volante para não sair da pista. Ela se agarrou levemente ao banco e deu um pequeno grito. Eu olhei para o lado e falei: "Relaxa, você está na mão de um veterano, nada vai derrubar a gente." Ela deu um leve sorriso nervoso e assentiu. Aquele instante fortaleceu a confiança, mas também aumentou a sensação de que a estrada podia surpreender a qualquer momento. Enquanto retomávamos a velocidade, puxei assunto mais de leve. "E Vitória, só é a entrevista ou tem mais alguma coisa que você quer escapar?" Ela hesitou, olhou pela janela, respirou fundo e finalmente disse: "É mais do que a entrevista. Tô tentando fugir de umas situações complicadas, mas não sabia como pedir ajuda, até te ver parado ali." Aquilo me bateu forte. Eu não sabia ainda tudo o que ela enfrentava, mas dava para sentir a urgência, o medo e a esperança misturados. Eu ajustei o banco, respirei fundo e falei: "Cê tá doido? Não se preocupa. Enquanto eu estiver dirigindo, ninguém vai te colocar para baixo. A estrada é longa, mas a gente se garante." Ela me olhou, piscou devagar, e eu percebi que aquele gesto simples carregava um mundo de gratidão e alívio. A conexão estava acontecendo ali, entre o ronco do motor, o cheiro de diesel quente e o sol batendo no para-brisa. Alguns quilômetros depois, paramos para abastecer e esticar as pernas. Ela ficou ao meu lado enquanto eu conferia os pneus, os freios e falava com outros caminhoneiros sobre o trânsito da estrada. Aquele momento de pausa parecia normal, mas eu sabia que cada gesto dela carregava significados que eu ainda precisava decifrar. Cada olhar para o horizonte, cada sorriso tímido, cada palavra medida. A viagem estava só começando e já tinha mostrado que não era só sobre quilômetros, mas sobre confiança e sobrevivência emocional. Voltando para o truck, engatei a marcha e senti a vibração do motor de novo. Ela ajeitou o cinto, olhou para o caderno na mochila e murmurou algo como: "Obrigada por me deixar entrar. Não sei o que seria se não tivesse te encontrado." O coração apertou. Eu não sabia ainda o que vinha pela frente, mas tinha certeza que aquela estrada ia marcar a gente e que cada km percorrido ia revelar mais do que eu podia imaginar. O sol continuava alto, o vento entrando pela janela e a estrada se estendendo diante de nós, cada curva prometendo algo novo. E eu sabia naquele momento que a decisão de confiar nela tinha sido só o começo de uma viagem que ia mudar muita coisa para mim e provavelmente para ela também. A tensão, o mistério e a curiosidade se misturavam, e eu senti que a estrada ia exigir mais do que só dirigir. Ia exigir coração, instinto e coragem para enfrentar o inesperado. O sol já estava alto, queimando a estrada, quando comecei a perceber que a viagem com ela não ia ser tão simples quanto parecia. Ela mexia constantemente no caderno, rabiscava números, nomes, horários, e de vez em quando olhava para o celular com aquela pressa contida que fazia meu instinto de caminhoneiro ficar alerta. Senti o cheiro de diesel quente misturado com o café que ainda estava na cabine e percebi que cada gesto dela carregava uma tensão que eu não conseguia decifrar. Algo me dizia que aquela carona não era só para chegar em Vitória, tinha outra parada no meio do caminho. Enquanto guiava, tentei puxar conversa de leve. "Tá anotando a rota ou preparando algum plano secreto aí?" Ela deu uma risadinha nervosa, mas desviou o olhar. O silêncio que se seguiu era pesado, como se cada km da estrada aumentasse o mistério. Eu fiquei encucado, a curiosidade batendo forte. "Zé tá doido?
O que você está escondendo, garota? O rádio chiou e, como esperado, era Jorginho. Ô, Renato, tá doido de dar carona pra estranha? Não me diga que tu vai se enrolar aí na estrada por causa de uma desconhecida. Suspirei e dei risada baixo, respondendo no microfone. Relaxa, Jorginho, tô na liga. Sei o que tô fazendo, mas mesmo tentando passar segurança, não pude evitar sentir aquele frio na barriga. Ele sempre foi o tipo de colega que sabe quando alguma viagem vai dar ruim antes mesmo de acontecer. E o pior, ele estava certo em desconfiar. Ela percebeu a conversa pelo rádio e soltou um sorriso nervoso. Eu notei o quanto ela ficava inquieta, mudando de posição, olhando para fora da janela e mexendo no caderno. Tá tudo certo aí com o colega? Perguntou timidamente. Respirei fundo e falei. Tá tudo de boa, só meu parceiro querendo meter medo em mim. Ela assentiu, mas deu para ver que não estava totalmente convencida. A tensão cresceu, como se a estrada tivesse decidido mostrar que podia ser imprevisível a qualquer instante. Alguns quilômetros depois, percebi os primeiros sinais de conflito mais direto. Ela evitava falar sobre certas coisas, desviava respostas quando eu tentava puxar assunto. Então, essa entrevista em Vitória é só trabalho ou tem mais alguma coisa por trás? Perguntei, tentando manter o tom leve. Ela hesitou, apertou os lábios e disse, só trabalho. Pelo menos é o que eu espero. Aquele pelo menos me deu calafrios. Eu sabia que tinha algo que ela não queria contar, e aquilo deixou meu coração acelerado. Caminhoneiro raiz sabe. Quando o passageiro começa a evitar certos assuntos, é sinal de que a viagem vai exigir mais do que só dirigir. A tensão entre nós começou a se intensificar. Cada curva da estrada parecia um teste de paciência. Eu tentava manter a calma, pensar no que estava por trás do comportamento dela, mas a cada quilômetro a sensação de mistério aumentava. O vento entrando pela janela, o ronco do motor, o cheiro de asfalto quente e diesel, tudo conspirava para deixar a cabine carregada de expectativa. Eu olhava de vez em quando para o retrovisor e via aquele olhar inquieto, quase que pedindo que eu adivinhasse o que ela escondia. Cê tá doido? Que viagem esquisita, mas impossível largar. Num trecho de estrada mais estreito, um carro ultrapassou de forma arriscada, levantando poeira e fazendo o barracão de zinco tremer. Ela se agarrou no banco e eu senti a tensão subir. Relaxa, tô no controle. Nada vai derrubar a gente, falei, tentando passar segurança. Ela assentiu, mas percebi que seu corpo ainda estava tenso, pronto para reagir a qualquer surpresa. Cada gesto dela reforçava a sensação de que tinha algo grande por trás daquela carona. No meio do caminho, puxei mais conversa, tentando quebrar a barreira. Olha, se tiver alguma parada que tu queira me contar, pode falar. A estrada é longa e não tem por que carregar tudo sozinho. Ela respirou fundo, olhou para o caderno e murmurou. É complicado, não sei se posso confiar. Mas sinto que precisava dessa chance. O silêncio que veio depois era quase palpável, e eu senti que aquela viagem ia se tornar mais do que uma simples carona. A estrada e a companhia dela estavam me prendendo de um jeito que eu não esperava. A cada minuto, pequenas tensões surgiam, um olhar que durava mais que o normal, uma hesitação na resposta, uma mão mexendo nervosamente na mochila. Eu tentava entender sem pressionar, protegendo e tentando ganhar a confiança dela, mas ao mesmo tempo sentia meu próprio coração acelerar. A adrenalina de saber que a viagem podia virar algo inesperado a qualquer momento. Caminhoneiro raiz sabe. Quando a tensão na cabine cresce, é preciso estar pronto para qualquer curva da vida. A tarde começou a cair e o calor ainda estava forte, refletindo nas latarias dos caminhões que cruzávamos. Ela olhou pela janela, respirou fundo e falou baixinho. Eu sei que parece estranho, mas precisava de alguém que confiasse na estrada comigo. Eu assenti, sentindo o peso das palavras dela. Aquela carona, que começou como uma simples gentileza, já tinha se transformado numa conexão que ninguém na estrada poderia prever.
cada km percorrido era um teste de confiança, e eu estava na liga, pronto para qualquer desafio que viesse. O motor continuava a roncar, o vento entrava pela cabine e cada curva parecia guardar uma nova surpresa. Eu olhava de vez em quando para o retrovisor, via o olhar dela e pensava: "Cê tá doido? Essa viagem vai ser história." A tensão, o mistério e os pequenos conflitos se misturavam, criando uma energia que não dava para ignorar. Eu sabia que ainda havia muita estrada pela frente, mas naquele instante, cada km parecia pulsar com a promessa de revelações, desafios e uma história que ninguém esqueceria. A estrada seguia reta, o sol começando a descer e aquecer o asfalto de forma quase dolorosa. Eu sentia o peso da viagem, mas também percebia algo mudando na cabine. Ela não estava mais só nervosa ou inquieta. Começava a se soltar, mesmo que de leve, como quem confia pela primeira vez em alguém que mal conhece. O caderno ainda estava no colo dela, mas agora ela olhava mais para frente do que para o papel, acompanhando o movimento do caminhão, respirando fundo, tentando se acostumar com o balanço da cabine. Eu percebi e falei de leve: "Tá ficando de boa aí? A estrada não morde, só pega pesado às vezes." Ela deu um sorriso tímido e foi o suficiente para sentir que a tensão do começo começava a dissolver. Enquanto seguimos, puxei assunto mais descontraído, querendo abrir espaço para a conversa. "Então, conta aí, o que te fez pegar estrada assim do nada? Não é todo dia que alguém surge pedindo carona no meio do nada." Ela respirou fundo, hesitou e começou a falar devagar. "Eu estava num emprego complicado. Não era só trabalho, era mais que isso. Abuso, pressão, gente querendo me controlar. Eu precisava sair, procurar um jeito de me proteger." Aquelas palavras me fizeram apertar a mão no volante, sentir um aperto no peito. Caminhoneiro raiz aprende a perceber quando alguém carrega mais do que a bagagem física. Eu não disse nada na hora, só acenei, mantendo o olhar na estrada, tentando mostrar que estava junto, sem pressa de julgar. Ela continuou: "Não sabia como pedir ajuda, e quando te vi ali, parecendo normal, mas firme, pensei que podia confiar." A sinceridade na voz dela cortou qualquer barreira que ainda existia na cabine. Um silêncio pesado tomou conta por alguns segundos, mas não era um silêncio ruim. Era o tipo que constrói ligação, que cria confiança sem precisar de palavras demais. Enquanto rodávamos, comecei a notar os pequenos gestos dela. A forma como mexia nos cabelos, como ajeitava a mochila, o olhar que de vez em quando se perdia no horizonte. Cada detalhe me dizia que ela não estava só cansada da estrada, estava cansada de carregar sozinha tudo o que acontecia fora dali. E eu mesmo, sem saber exatamente o que ia rolar adiante, sentia que a viagem não era só física, mas emocional também. O caminhão subia uma pequena ladeira e o motor ronronava forte. Eu percebi que ela começou a relaxar, encostou no banco e soltou um suspiro longo, daqueles que carregam semanas de tensão. Tentei puxar assunto de leve. "Sabe, às vezes a estrada ajuda a gente a organizar a cabeça. Cada km é tipo uma pausa, entende?" Ela olhou para mim, piscou devagar e respondeu: "Eu nunca tinha sentido isso. Parecer que posso confiar em alguém só por estar na mesma estrada." Foi ali que percebi que a confiança entre a gente crescia de forma natural. Não era só por educação ou cortesia, era genuína. Um sentimento silencioso que se formava no ritmo do motor, no sol entrando pela cabine, no vento batendo no rosto. Ela começava a falar mais e eu escutava, respeitando cada pausa, cada hesitação. A revelação da parte dela da história abriu espaço para novas perguntas, mas eu sabia que não era hora de pressionar. "Então você saiu mesmo de um lugar ruim?" Falei de leve, tentando manter o tom calmo. Ela assentiu, e por um instante parecia aliviada por finalmente poder contar a verdade. "Sim, e precisava de um tempo para pensar, me organizar, sem ter alguém em cima me cobrando ou me ameaçando."
O peso das palavras dela me fez lembrar de tantas viagens, tantos passageiros e histórias que eu ouvi, mas nada como sentir alguém confiar de verdade na estrada comigo. A cada curva, a conexão entre nós se fortalecia. Ela começou a fazer perguntas sobre a vida na estrada, sobre os perrengues, sobre os truques que a gente aprende depois de anos guiando. Eu respondia, misturando risadas e conselhos, e percebia que aquela troca simples estava criando um laço que ia além do passageiro e motorista. Era confiança, respeito e uma aproximação genuína. Num trecho de pista estreita, um caminhão da roça ultrapassou raspando, levantando poeira e fazendo meu barracão de zinco tremer. Ela se agarrou no banco e eu falei, "Relax, tô no controle." Ela assentiu, respirando fundo. Senti que a adrenalina tinha reforçado aquela ligação, mostrando que na estrada a confiança não é só emocional, mas também física, quando cada gesto conta. O caderno, que antes era usado para anotar cada passo da viagem ou manter segredos, agora ficava de lado de vez em quando, enquanto ela olhava a paisagem e falava sobre os sonhos, sobre o que queria para a vida. Eu percebi que a viagem ia ser mais do que atravessar KM, ia ser atravessar limites, medos e expectativas. Cada palavra dela carregava emoção. E eu sentia que minha missão como caminhoneiro não era só levar alguém de um ponto A para o B, mas ser parte da segurança e do apoio que ela precisava naquele momento. O sol começou a descer ainda mais, refletindo na estrada e iluminando o interior do caminhão com uma luz quente. Ela olhou pela janela e eu vi o primeiro sorriso verdadeiro, sem timidez ou nervosismo. Um sorriso que dizia, "Posso confiar." Eu sorri de volta, apertando firme o volante, sentindo que aquela viagem ia marcar a vida dos dois e que cada km percorrido não era só distância, era experiência, aprendizado e um começo de algo que nenhum de nós podia prever. O motor continuava a roncar, o vento entrava pela cabine e cada curva parecia guardar um segredo. Mas agora, com a história dela parcialmente revelada, a estrada parecia menos incerta. Ainda havia mistério, ainda havia tensão, mas também existia conexão. E eu sabia, naquele instante, que a viagem ia além de vitória. Cada km era uma oportunidade de mostrar confiança, coragem e cuidado. E eu estava pronto para seguir rodando junto, com atenção e coração na liga. O sol já começava a pesar na cabine, refletindo no para-brisa e deixando a estrada ainda mais longa aos meus olhos. Eu sentia um nó no peito. Cada quilômetro percorrido com ela carregava mais responsabilidade do que qualquer carga que eu já tinha levado. Olhar para ela, o jeito que ajeitava a mochila e mexia no caderno, me fazia pensar, "Cê tá doido? Será que estou preparado para isso?" Protetor, sim, mas também consciente de que qualquer passo em falso podia complicar a viagem e a vida de nós dois. Ela olhou pela janela e suspirou. Eu tentei puxar assunto, mas minha mente rodava em círculos. "Sabe, você tá tranquila, mas eu preciso ficar ligado não só na estrada, mas no que está acontecendo com você também." Ela virou o olhar e piscou devagar, como se entendesse a gravidade do que eu dizia. O silêncio voltou, mas agora era pesado de outra forma, como se o próprio asfalto da estrada tivesse absorvido cada pensamento. De repente, um caminhão da roça surgiu rápido na faixa da esquerda. O motor do meu barracão de zinco roncou forte e eu precisei frear com cuidado, segurando firme o volante. Ela deu um pequeno grito e se agarrou ao banco. Respirei fundo e falei, "Relax. Tô no controle. Esses caras não sabem nem o que estão fazendo, mas a gente segue firme." O coração disparou, mas a tensão no corpo dela me fez perceber que cada gesto meu importava mais do que eu imaginava. A estrada não era só física, era emocional. Enquanto retomávamos a velocidade, percebi a primeira faísca de dúvida na expressão dela. "Renato, você acha que alguém pode estar nos seguindo?" Pergunta direta, sem rodeios. Eu olhei pelo retrovisor e por um instante senti a mesma inquietação. Nenhum carro estranho, nada fora do normal, mas a sensação estava ali, pulsando.
Você tá de olho demais, mas relaxa, eu tô ligado em tudo. Se tiver alguém, a gente vai perceber antes de dar ruim. Ela assentiu, mas podia ver que o medo ainda estava presente. A viagem ia além da estrada agora. Estava entrando no território da desconfiança e da cautela. O vento entrava pela cabine e carregava o cheiro do diesel quente, enquanto ela mexia no caderno novamente, rabiscando algo rapidamente. Eu dei uma olhada e percebi números, horários e nomes, mas não consegui decifrar completamente. Cê tá doido. O que será que essa garota tá planejando? Mas não era hora de pressionar. Cada km exigia paciência e atenção. Eu precisava estar pronto para qualquer surpresa, sem demonstrar que eu também estava sentindo aquela tensão subir. Alguns minutos depois, um carro passou colado no nosso barracão de zinco, levantando poeira e quase me fazendo sair da pista. Ela gritou e eu falei firme: "Cê tá tudo certo, respira fundo, tô no controle." Ela assentiu, ainda tremendo levemente. Foi nesse momento que eu percebi que proteger alguém não era só uma questão de direção, mas também de presença, de confiança transmitida sem palavras. E eu estava começando a entender a responsabilidade de estar no banco do motorista com mais do que uma vida dependendo do meu instinto. A conversa voltou de leve, tentando quebrar a tensão. "Sabe, se algum dia você sentir que está pesado demais, pode falar. Não precisa carregar tudo sozinha." Ela respirou fundo, olhando para fora e murmurou: "É que eu não quero que você se meta em problemas por minha causa." Meu peito apertou. "Cê tá doido? Já me meti em cada encrenca por causa da estrada, e essa é diferente. A gente se garante." Ela sorriu de leve, um sorriso carregado de alívio e medo ao mesmo tempo. A conexão emocional começava a se firmar, mas a estrada ainda não tinha entregue tudo o que podia. O dia avançava, o calor batia forte e o trânsito aumentava conforme nos aproximávamos de trechos urbanos. Cada ultrapassagem perigosa, cada curva, fazia meu coração disparar. Eu mantinha os olhos na pista, mas não podia deixar de observar cada gesto dela, cada suspiro, cada olhar para o retrovisor, cada mão mexendo nervosamente no caderno. Tudo indicava que a tensão estava longe de acabar e que a viagem ainda ia testar nossa paciência, coragem e confiança. Ela finalmente se soltou e falou: "Eu sei que devia ter contado antes, mas eu tinha medo. Medo do que podia acontecer se alguém descobrisse que eu precisava fugir daquele emprego." Eu respirei fundo, sentindo o peso das palavras. A estrada agora carregava mais do que asfalto e quilometragem. Carregava a história dela, a urgência, o medo e a esperança. "Cê tá doido." A responsabilidade aumentou, mas também cresceu algo mais: a conexão entre a gente. Logo em seguida, um caminhão beirando a barra da pista nos obrigou a reduzir a velocidade de repente. Ela segurou firme o banco e eu falei: "Relaxa, tô na liga, ninguém derruba a gente aqui." O medo no olhar dela, misturado com a adrenalina da ultrapassagem, me fez perceber que cada obstáculo externo intensificava o vínculo. A estrada testava nossa coragem e, ao mesmo tempo, aproximava a gente de uma confiança que só se constrói em momentos de tensão. O sol começava a descer de vez, criando sombras longas na estrada, e eu sentia que cada quilômetro percorrido era um teste de escolhas difíceis. Cada gesto meu precisava ser medido, cada decisão tomada com cuidado. Proteger alguém era mais do que segurança física. Era estar pronto para reagir a qualquer situação, manter a calma mesmo quando tudo parecia fora de controle. E eu estava ali, firme no volante, consciente de que a estrada não perdoa e que a confiança dela em mim era um bem precioso. O motor continuava a roncar, o vento entrava pela cabine e no silêncio entre nós eu percebi que a viagem tinha mudado. Não era mais só levar alguém até Vitória, era entender, proteger e criar um laço que se fortalecia a cada curva, a cada risco enfrentado, a cada palavra dita com sinceridade. E eu sabia que ainda havia muito para vir,
Mas naquele momento, a escolha de confiar e proteger já estava feita, e a estrada mostrava que cada km valia a pena. A estrada seguia sem fim, o asfalto brilhando sob o sol forte, e eu sentia uma estranha mistura de responsabilidade e propósito. Decidi ali, de vez, que ia levar a Camila em segurança até Vitória, custasse o que custasse. Não era só uma questão de carona, era um compromisso com a vida dela e, de certa forma, com a minha própria consciência. O caminhão, meu barracão de zinco, parecia mais pesado naquele momento, como se sentisse a importância da missão que eu tinha assumido. Ela ainda mexia no caderno de vez em quando, mas agora com menos pressa, mais calma. Olhava pela janela, prestava atenção na paisagem, respirava fundo. Notei que estava começando a confiar, não só em mim, mas na estrada também. Eu falei de leve, sem tirar os olhos da pista. Tá se sentindo melhor aí? A estrada às vezes assusta, mas a gente vai tirando de letra. Ela sorriu, e aquele sorriso carregava um alívio silencioso, como quem finalmente encontra um porto seguro depois de dias de turbulência. Começamos a conversar mais abertamente. Ela falava da família, dos amigos que deixou para trás, e eu contava sobre as viagens mais loucas que já fiz, os perrengues com bicheiras que não colaboram, ultrapassagens arriscadas e histórias de noite sem dormir. A cabine, antes tensa, começou a ganhar uma leveza inesperada. Risadas curtas, comentários de estrada, pequenas provocações. Tudo isso se misturava com o ronco do motor e o vento batendo na janela aberta. A convivência forçada de um espaço pequeno começou a se transformar em intimidade de forma natural. Em certo momento, paramos em um posto de parada de leve, só para esticar as pernas e abastecer. Enquanto eu conferia o diesel, ela ficou observando o movimento de outros caminhoneiros. Sabe, essa vida de estrada deve ser engraçada de ver de fora, né? Perguntou com curiosidade genuína. Eu dei risada e falei, engraçada e perigosa, às vezes misturado. Tem dia que tu pensa que vai chegar em casa inteiro, e outros que parece que o barracão de zinco vai desmontar. Ela riu, um riso leve, sem pressa, e eu senti que aquela viagem estava realmente criando laços. Enquanto voltávamos para a estrada, notei que a confiança mútua já estava firme, mas ainda surgiam pequenas tensões, pequenos desentendimentos sobre o ritmo da viagem, escolhas de rádio, até brincadeiras que não pegavam bem na hora. Mas cada tensão se resolvia rapidamente com um olhar, um comentário bem-humorado ou só com o silêncio confortável da estrada. Era impressionante como a convivência na cabine podia revelar tanto sobre alguém e como cada gesto dela começava a se encaixar naturalmente na minha rotina de motorista veterano. Um trecho mais apertado da estrada apareceu e eu precisei manobrar com cuidado o truck, desviando de um caminhão mais lento que estava fazendo curva. Ela segurou firme o banco e falou baixinho, caramba, não sei como você faz isso todo dia. Eu dei um sorriso cansado, mas orgulhoso. É treino, cê tá de olho, e um pouco de adrenalina ajuda também. O riso dela nesse momento quebrou qualquer última barreira de tensão e percebi que a jornada estava se tornando mais que transporte. Era aprendizado mútuo, troca de experiências, conexão real. Enquanto rodávamos, conversamos sobre sonhos, medos e objetivos. Ela começou a compartilhar desejos que não tinham a ver com trabalho, mas com vida. Voltar a estudar, viajar, encontrar lugares seguros para viver sem pressão. Eu falava sobre a estrada como metafórica também, como ela ensina a paciência, a resiliência, a capacidade de se adaptar. Cada curva, cada km percorrido, parecia reforçar uma cumplicidade que antes não existia. A cabine do caminhão se transformava em um microcosmo de vida, onde duas pessoas aprendiam a confiar, respeitar e se apoiar. O sol começou a descer, espalhando tons dourados sobre a estrada e refletindo no retrovisor. Ela olhou para mim e disse, sabe, eu nunca imaginei que uma carona pudesse ser tão significativa.
Eu senti um aperto no peito, misto de orgulho e responsabilidade. Cê tá doido? É isso mesmo, garota. A estrada ensina de um jeito que ninguém fora dela entende. E eu percebi que proteger e conduzir alguém com cuidado era, às vezes, mais importante que qualquer carga valiosa que eu já tivesse transportado. Alguns quilômetros depois, um carro ultrapassou rápido demais, quase nos colidindo. Ela segurou firme e murmurou: "Isso é insano." Eu ri baixo, tentando aliviar a tensão. Se acostuma, seta de olho. Estrada é assim, cheia de surpresas. Ela assentiu, e pela primeira vez percebi que a confiança não era só dela em mim, mas minha em nós dois. Cada obstáculo enfrentado, cada momento de tensão, consolidava nosso compromisso com a jornada. Quando a noite começou a despontar no horizonte, os últimos raios de sol refletindo no barracão de zinco, senti que a viagem havia mudado. Não era mais apenas uma carona ou um favor. Era responsabilidade, confiança e uma conexão que se fortalecia a cada curva da estrada. Ela, antes inquieta e desconfiada, agora parecia relaxada, observando a paisagem e participando ativamente da viagem. Eu, por minha vez, sentia que a estrada me ensinava algo novo a cada instante, que proteger, ouvir e confiar é tão essencial quanto guiar o caminhão. O motor ronronava constante, o vento entrava pela cabine e a noite que se aproximava trazia uma tranquilidade diferente. Cada km percorrido reforçava nosso compromisso e eu sabia que, apesar dos desafios que ainda viriam, a jornada valia a pena. Estávamos conectados, conscientes e prontos para o que viesse pela frente, juntos, na estrada e na vida. O sol mal tinha dado bom dia quando percebi que o tanque do barracão de zinco estava mais vazio do que eu esperava. "Cê tá de olho?" Pensei comigo mesmo. Precisava achar um posto rápido, mas a estrada estava cheia de curvas e desvios inesperados. Ela mexia no caderno com cara de preocupação, e eu sabia que não era só pelo combustível. Cada parada tinha que ser medida. Cada minuto contava. Planejamento e paciência se tornavam tão essenciais quanto o pé no acelerador. Paramos em um posto pequeno, daqueles que só quem roda sabe que existem. E enquanto abastecia, observei o jeito dela olhar ao redor. Não era desconfiança, era cautela. "Cê tá nervosa, hein?" Falei de leve. Ela soltou um sorriso curto. "É que não sei o que me espera, mas tô tentando confiar." Dei um aceno com a cabeça e falei: "Então confia, a estrada ensina isso. A gente aprende a lidar com o que vem e se protege no caminho." Ela respirou fundo e percebi que cada km percorrido até ali tinha servido para criar uma base sólida de confiança. Voltando para a estrada, senti o peso do cansaço. Motorista raiz sabe, depois de tantas horas os olhos ardem, as costas doem, mas o volante exige atenção total. Ela cochilava de vez em quando, e eu ficava de olho, ajustando velocidade, desviando de caminhões lentos e batendo lata de vez em quando. A cooperação era silenciosa. Eu guiava, ela observava, e a viagem seguia firme, mesmo com pequenas tensões surgindo de vez em quando. Cada obstáculo logístico parecia reforçar nosso vínculo, mostrando que enfrentar problemas juntos cria cumplicidade e respeito. Chegando perto de Vitória, comecei a pensar em como ela ia lidar com a situação que a esperava. Cada curva da estrada, cada placa indicando a entrada da cidade, me lembrava que o desafio final estava chegando. Precisava me certificar de que ela chegaria segura e confiante. "Olha, quando a gente chegar, vou deixar você na mão certa. Mas fica tranquila, você está preparada." Ela assentiu, respirando fundo, e senti orgulho dela, mesmo antes de ver como tudo se desenrolaria. Ao entrar na cidade, a mudança na paisagem era clara. Prédios, trânsito mais intenso e pessoas andando apressadas. O barracão de zinco parecia ainda maior diante do movimento urbano. "Ufa! Vitória, finalmente!" murmurei, tentando não deixar o nervosismo me dominar. Ela mexeu no caderno mais uma vez, checando horários e endereços.
Eu percebi que aquela viagem, que começou como carona e mistério, tinha se transformado em uma jornada de confiança e responsabilidade. O trânsito começou a apertar e cada manobra exigia atenção redobrada. Eu percebi olhares curiosos, buzinas, quase colisões, e tudo isso aumentava a tensão. Mas a adrenalina tinha outro sabor agora. Era o sabor da chegada, da missão prestes a se completar. Ela apertava os dedos no banco e eu senti que precisava manter calma, transmitir segurança. Cê tá de boa. A gente chega. Só precisa manter a calma e seguir na liga. Falei, e vi que o olhar dela relaxou de leve. Quando chegamos no endereço final, um prédio grande e moderno, ela respirou fundo, olhando para a entrada. Eu senti o momento chegar. Era o confronto final, o instante em que ela teria que mostrar coragem e resolver seu próprio destino. Eu desliguei o motor, respirei fundo e falei, aqui é contigo, garota. Eu fiz a parte de te trazer em segurança. Agora é tua hora. Ela sorriu, com uma mistura de gratidão e nervosismo, e desceu do caminhão com passos firmes. Fiquei ali, olhando ela se afastar, sentindo orgulho e alívio misturados com aquela pontinha de preocupação que sempre fica. Cada decisão minha durante a viagem, cada obstáculo superado, culminava naquele instante. E mesmo sem saber exatamente o que aconteceria nos próximos minutos, eu sentia que tínhamos construído algo que ia além da estrada. Confiança, respeito e cumplicidade. Enquanto observava ela entrar no prédio, comecei a refletir sobre o impacto da viagem. Não era só transporte de um ponto A para B, mas uma experiência de vida. Cada km percorrido ensinou algo. Paciência, coragem, empatia, responsabilidade. Eu percebi que, como caminhoneiro, não levo só carga, mas histórias, pessoas e confiança. E aquela jornada tinha me marcado tanto quanto a ela, mostrando que a estrada tem poder de transformar vidas. O barracão de zinco estava estacionado, o motor desligado, e o silêncio tomou conta. Mas dentro da cabine, eu sentia o eco da viagem. Cada conversa, cada tensão, cada escolha difícil reverberava forte. Eu sabia que o desafio dela ainda não tinha acabado, mas a base estava sólida. E eu podia seguir sabendo que fiz o que estava ao meu alcance, guiando e protegendo como qualquer caminhoneiro raiz faria. E assim, olhando para a cidade e para a garota que agora enfrentava seu próprio futuro, senti que cada curva, cada obstáculo e cada minuto na estrada valeram a pena. A viagem tinha acabado, mas as lições e a conexão criada iam permanecer, fortes como o motor do meu truck, sempre prontos para a próxima estrada, para a próxima missão. A despedida começou antes mesmo de ela descer do barracão de zinco. O prédio grande atrás dela parecia engolir o momento, mas eu sabia que a viagem tinha criado algo que ninguém podia apagar. Então é aqui que a gente se separa, falei, tentando manter a voz firme, mas sentindo um nó no peito. Ela olhou para mim, os olhos brilhando, e deu um sorriso que misturava gratidão e tristeza. Renato, eu não sei nem como agradecer. Você fez mais do que me levar até Vitória. Você me deu segurança, confiança. Cê tá doido. Ouvir isso de alguém que acabou de conhecer dá um frio na espinha. Ela ficou ali por alguns segundos, olhando para o truck e para mim, como se quisesse gravar a imagem inteira na memória. Eu respirei fundo, sentindo o peso e a beleza daquele instante. Cê tá de olho, mas você tem força suficiente para seguir em frente. Só não esquece que, se precisar, a estrada sempre pode te ensinar algo. Ela assentiu e eu vi os ombros dela relaxarem de leve. A conexão que construímos na cabine estava ali, silenciosa, sólida, mesmo diante da despedida. Quando ela finalmente se afastou, olhando para o prédio com determinação, percebi algo dentro de mim mudar. O caminhão parecia menor sem ela na cabine. O motor parecia ronronar mais baixo, e a estrada, por alguns instantes, parecia menos longa. Mas não era só saudade, era respeito. Respeito pelo que ela enfrentaria sozinha e pelo que havíamos compartilhado durante os últimos dias.
Cada curva, cada ultrapassagem, cada risada e tensão agora tinha um peso maior, mais profundo. Enquanto eu ajustava o retrovisor e sentia o truck pronto para retomar a estrada, comecei a refletir. Essa viagem não foi só para ela, foi para mim também. Aprendi que confiança não se conquista de um dia para o outro, que a conexão humana exige paciência, atenção e coragem. Cada obstáculo na estrada tinha sido uma lição. A importância de estar presente, de proteger sem sufocar, de guiar sem dominar. E, acima de tudo, de acreditar na capacidade do outro de superar seus próprios desafios. O sol começava a cair, tingindo a estrada de tons dourados e laranjas. Eu acelerei devagar, sentindo o peso da solidão, mas também a sensação de dever cumprido. A cidade atrás de mim desaparecia no horizonte e a estrada se estendia à frente, longa e cheia de possibilidades. Pensamentos vinham e iam. Quem sabe quantas outras pessoas precisariam de uma mão amiga, quantas histórias ainda estavam por acontecer. Cê tá doido. A vida na estrada é isso, encontros, despedidas e aprendizados que ficam. O caminhão balançava levemente enquanto eu ajustava a marcha e eu percebi como cada detalhe da viagem tinha ficado gravado na memória. O cheiro do diesel, o som do vento na cabine, o riso dela, o silêncio compartilhado nos momentos de tensão. Tudo isso era parte da estrada, parte da vida. E mesmo sozinho agora, eu sentia que a jornada não tinha acabado. Cada km percorrido era um convite a novas histórias, novos encontros e novos desafios. Enquanto a noite chegava, comecei a notar os primeiros faróis à frente, os carros seguindo seu próprio caminho, cada um com sua história. E eu ali, no meu barracão de zinco, sentindo que a estrada não é só um caminho físico, mas um espaço de transformação pessoal. Refletia sobre as escolhas feitas, sobre o que aprendi com ela e o que ainda podia aprender com cada viagem que eu fizesse dali para frente. A solidão da cabine agora tinha outro sabor. Não era mais apenas ausência, era liberdade e consciência. Liberdade de seguir, de enfrentar obstáculos sozinho, mas com a certeza de que as conexões humanas que construímos são forças invisíveis que nos acompanham. Pensei no que Camila enfrentaria dali para frente e senti orgulho. Cê tá de olho. Ela tinha coragem suficiente para encarar qualquer parada. E eu, por minha vez, sabia que a estrada me moldou de um jeito que nenhum outro caminho faria. O ronco constante do motor virou quase uma música de fundo, e eu comecei a notar detalhes que antes passariam despercebidos. O reflexo das árvores no para-brisa, o cheiro da estrada seca, o calor da cabine que permanecia constante mesmo com a noite chegando. Tudo era intensidade, tudo era aprendizado. A cada curva, eu sentia a possibilidade de novas histórias surgirem, novas pessoas entrarem na minha vida, assim como Camila tinha entrado. E então, no meio da estrada deserta, eu percebi que a viagem tinha terminado, mas a jornada continuava. A experiência me ensinou sobre coragem, empatia e sobre o valor de confiar no outro. Cada quilômetro rodado carregava lições que não poderiam ser esquecidas, e eu estava pronto para seguir adiante, com o coração mais aberto e os olhos atentos às oportunidades da vida. O horizonte se expandia à minha frente, e o vento entrava pela cabine, trazendo consigo a sensação de que tudo é possível. A estrada estava vazia, mas cheia de promessas. Eu apertei o volante com firmeza, senti a adrenalina da liberdade e pensei, cada viagem é um aprendizado, cada encontro é único, cada despedida ensina algo. E ali, sozinho, mas transformado, segui em frente, pronto para qualquer desafio que o próximo KM trouxesse. A estrada não acaba nunca, e eu também não. Cada curva, cada quilômetro e cada história é um convite a viver, aprender e se conectar. E cê tá doido? Mal posso esperar para ver o que vem pela frente. No fim das contas, cada KM rodado não foi só sobre estrada ou distância, foi sobre confiança, coragem e o que significa realmente se conectar com alguém,
mesmo que por pouco tempo. Camila me mostrou que a vida pode mudar em instantes, e eu percebi que às vezes a gente carrega histórias e responsabilidade junto com o volante, sem nem perceber. A estrada nos ensina que proteger e acreditar no outro é tão importante quanto dirigir firme. E cê tá doido? Isso fica na memória, no coração e muda a gente para sempre. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido? E me conta, se você tivesse que confiar em alguém desconhecido numa estrada longa, até onde iria para proteger e acreditar no outro?